Olá, seres queridos e politizados dessa minha internet. Eu sou o Eric Adam e esse aqui é o meu canal. Hoje vocês estão vendo, né? Tô no meu escritório novo aqui, no meu... enfim, tá meio bagunçado ali atrás ainda, mas como vocês já sabem também, a gente acabou de se mudar, tem pouco tempo que a gente mudou, né? Então, falta algumas coisas chegarem ainda, eu tenho que resolver, mas logo logo vou estar resolvendo um cenário um pouco mais organizado, né? Um cenário um pouco melhor aqui, mas enfim, o vídeo não é sobre o meu novo cenário, não é sobre o meu escritório. Esse é mais um episódio aqui onde a gente tem que parar para poder conversar, né, e analisar sobre algumas coisas que têm acontecido no mundo ultimamente, né, agora que a gente ainda está nesse período de pandemia, né, e hoje eu vou falar sobre uma sequência meio que bizarra, né, uma sequência tanto contraproducente, né, que houve aí nessas últimas semanas, que em nada ajuda, né, na luta contra a violência doméstica, né, e mais precisamente a violência do homem para com a sua mulher, ou às vezes para com os seus filhos, né? Mas antes da gente ir direto para o nosso assunto, se você chegou aqui no canal agora por causa desse vídeo, eu sou o Eric Adam e aqui no meu canal eu falo sobre política, sobre sociologia, filosofia, sociedade de uma forma geral, né? E também estou agora, né, faço alguns vlogs aí malucos. Estou agora contando a história aí da gravidez da minha esposa, a minha primeira gravidez, a nossa primeira gravidez, nosso primeiro filho, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que se inscreva no canal. E pessoal, preciso muito da ajuda de vocês. Estou com alguns planos, alguns projetos para trazer aqui para o canal, mas até mesmo para que a gente possa colocar esses projetos adiante, eu preciso de maior engajamento, né? Mais inscritos aqui no canal, mais engajamentos, curtidas, comentários. Portanto, no final do vídeo vai aí, deixa um comentário aí sobre o assunto, né? Ou alguma pergunta que eu deixe aí para vocês, exatamente para aumentar esse engajamento e divulgar um pouco mais o canal, para que eu possa, né, enfim, trazer e fazer valer esses novos projetos aí que eu estou tendo em mente. Mas enfim, indo para o nosso assunto de hoje, esse período de pandemia tem sido um período muito intenso e muito complicado, né? Até, muito complicado para a gente ficar recluso, nós que somos animais sociais, né? Está sendo muito difícil para a gente ficar recluso. E um fenômeno meio bizarro que a gente tem visto acontecer recentemente, que não é só no Brasil, mas é no mundo todo, o número, né, de casos de violência doméstica no mundo tem aumentado vertiginosamente, né? E nas últimas semanas a gente teve dois acontecimentos que foram assim totalmente contraproducentes para a luta contra a violência doméstica, né? Parece que são casos que não se relacionam, porque afinal de contas um era sobre a volta do futebol e o outro era um clipe de uma música gospel, né? Então são dois assuntos que parece que não se relacionam, mas lá no final a gente acaba tendo uma relação muito ínfima sobre como a sociedade vê esse tipo de coisa, né? No nosso primeiro caso, a gente teve aí o ex-técnico da seleção feminina brasileira de futebol, né? Veja só. Ele foi dar uma entrevista, né, para um jornal qualquer, eu não me recordo agora. Nessa entrevista ele falou que ele era a favor da volta do futebol em plena pandemia, porque segundo ele não iria aumentar o número de infectados, o número de mortos, porque os jogadores, vejam só, os jogadores eles são atletas, então eles não existe caso de quem fique muito internado, quem fica doente por muito tempo, então a gente não precisaria se preocupar com isso, como se o time de futebol fosse feito só de atletas, né? E um time só, quer dizer, enfim, não tem delegação e cada atleta não tem família, enfim, mas não é esse o ponto, né? E o que foi mais bizarro foi que ele falou que ele era a favor que voltasse porque as pessoas em casa, né? A gente precisa ajudar as pessoas em casa que estão sem entretenimento e tal. Por conta disso, né, ele teve amigos que já bateram na mulher, que já bateram nos filhos, então o futebol voltando seria uma forma de amenizar isso. Posteriormente ele acabou, né, fazendo um vídeo para suas redes sociais, enfim, pedindo desculpas, que ele foi ouvir o que ele tinha falado e que não era aquilo que ele tinha em mente, não foi aquilo que ele quis dizer, mas que
e que ele foi bastante criticado, né, por não ter feito a denúncia. Depois ele foi lá e disse que foi um caso isolado, que a própria mulher não quis fazer denúncia e tal, mas que foi aquilo que ele quis dizer e tudo mais, né? Esse foi o primeiro acontecimento. Guardem aí que a gente vai fazer a relação depois. Nessa semana, né, o outro acontecimento foi que a cantora gospel Cassiane, talvez, né, muitos de vocês aqui conheçam, que ela é uma cantora bastante conhecida aí no mundo gospel há muitos anos, né, enfim. Eu me lembro de crescer ouvindo falar sobre Cassiane, porque, né, para quem não sabe, eu era cristão, fui cristão por muito tempo e frequentei muito, né, shows gospels e por aí vai. Então Cassiane sempre foi um nome muito falado, e nessa última semana ela lançou um vídeo, né, lançou um videoclipe para a sua música chamada A Voz, né, e essa música, primeiro, eu não vi muita relação, agora falando como músico, né, e como a parte mais técnica do videoclipe, eu não vi muita relação da música em si, da letra da música, do contexto da música, com a história que o clipe tenta passar, mas enfim, isso é uma escolha dela e dos artistas por trás desse videoclipe, né, mas aí fica aí uma opinião minha. E esse videoclipe ele retrata um caso de violência doméstica, né, onde o marido é um alcoólatra e por conta disso ele se torna muito agressivo, tanto quando ele está bebendo quanto ele está em abstinência. Claramente a história deixa ali, né, implícito que a família é uma família que tem dificuldade financeira. Chega um momento do vídeo que ele tira o dinheiro que seria para pagar uma conta e vai comprar cerveja. No outro momento ele está sem dinheiro e pega a carteira dela para poder pegar dinheiro, e aí nesse momento, né, que é o momento mais grave assim, de violência doméstica daquela história, ela vai tentar tirar o dinheiro da mão dele e ele pega ela assim e dá um tapa nela, tal, e sai. O interessante da coisa é que teve duas versões desse clipe. Na primeira versão, no final da história, ela simplesmente sai de casa e deixa lá, né, que ele deixa um bilhetinho para ele dentro da Bíblia e sai. Ele volta para casa, encontra a Bíblia, encontra esse bilhete e aí se arrepende de tudo e começa a orar e tal, e ele vai para a igreja, encontra com ela na igreja e ela o perdoa. Essa primeira versão, claramente bizarra, né, da história, porque, enfim, a gente sabe que não é assim que acontece na sociedade, a gente sabe que não são todas as mulheres que têm, primeiro, força de sair de um relacionamento violento, um relacionamento abusivo, né? Segundo, que não tem, às vezes, até condições de sair desse relacionamento naquele primeiro momento. Então não é simples assim. E não é uma oração, quer queira, quer não é uma oração, e aqui eu não estou falando sobre religião especificamente, mas a gente está falando de ações práticas para acabar com aquela violência. A gente sabe que não é uma oração que vai fazer com que acabe toda essa violência de uma hora para outra. E eu me lembro quando eu era cristão que a gente ouvia esse tipo de caso, a gente via, né, e todo mundo dentro da igreja julgava aquelas pessoas que estavam ali e tal, e dizia, tadinha da mulher, mas ela tem que passar por aquilo, porque o matrimônio é algo feito por Deus e o que Deus uniu o homem não separa e toda aquela coisa, e que a mulher tem que passar por aquilo, né? Enfim, isso é até um outro papo, a gente poder fazer um outro vídeo, né? E essa primeira versão do clipe, ela foi claramente muito, né, batida e tal. E aí a cantora Cassiane saiu, foi para as redes sociais, pediu desculpas, disse que realmente foi algo que ela não tinha. Porque assim, o vídeo em momento nenhum faz menção ao disque denúncia. Em momento nenhum ele faz menção a denúncia nenhuma. É simplesmente a mulher sai de casa e aí ele vai e se arrepende e perdoa depois de voltar para a igreja. E aí, o interessante da coisa é que eles fizeram uma segunda versão do clipe, e nessa segunda versão ela liga pro disque denúncia, né? O cara acaba preso, depois que ele sai da prisão, ele volta para casa, vê que a mulher não tá mais em casa, encontra o bilhete, e aí vai para a igreja e tal, né? Como eu disse inicialmente, parece que essas duas histórias elas não têm nenhuma relação uma com a outra, né? Então assim, a gente pode falar sobre os problemas de cada
cada um dessas duas situações, cada pontinho dos problemas, mas o que eu quero fazer uma correlação aqui para a gente pensar, porque a gente consegue ver esses problemas claramente, mas às vezes a gente não consegue fazer a correlação entre essas coisas. E um grande problema, uma grande questão que a gente está vendo aí é como, né, essas ações eles tiram a responsabilidade no imaginário coletivo, né, tira a responsabilidade do homem. Né? Então o homem, você vê que está sempre tentando arrumar uma desculpa para a sua violência. O homem ele tá batendo na mulher porque não tem um futebol para ele assistir. O homem ele tá batendo nos filhos, está batendo na mulher por causa da bebida alcoólica, por causa disso, por causa daquilo outro. E você vê que são todas as coisas que sempre se ajeitam de forma simples. Sempre tem algo simples para que você vá lá e resolva. O cara tá violento, bota ele para poder assistir futebol. Aí remete, né? A primeira imagem que vem na mente é aquele cara lá, né? Todo largado no sofá, coçando a barriga, coçando a bunda, assistindo futebol, batendo a bunda da mulher quando a mulher passa para ir pegar cerveja para ele. Sabe como é? E no outro caso é o quê? A culpa é, às vezes, da própria mulher que não está orando, não tá buscando a Deus. É a falta de Deus naquela família. E aí, quantas vezes eu não já ouvi histórias de padres, de pastores que chamam o casal para conversar e diz que é porque falta de Deus ou porque... E não tem uma ação prática, uma ação que você vai lá e faz a denúncia, que você vai lá e ajuda aquela família, ajuda aquela mulher que pode ter dificuldade de sair daquele relacionamento, seja um motivo emocional, seja um motivo financeiro, né? Então, você vê que você não tem, de fato, uma ação, mas você tem uma tentativa, né, de tirar a responsabilidade do homem. Nunca a gente tem, né, que trabalhar, de fato, de maneira mais prática, seja pela denúncia, ou seja, pela maneira de ajudar a mulher, né, sair dessa situação, para o cara não ser violento. Não, o cara é sempre violento porque não tem futebol. Ele é violento porque é homem, tá, precisa beber um pouquinho ali, ou precisa orar mais para poder parar de bater. O que na real faz é que o imaginário coletivo ele se pauta exatamente na ideia de que o homem ele não tem a responsabilização dos seus atos. Quer dizer, o cara não tem controle consigo mesmo, não tem controle para não bater na pessoa que ele ama, né? Ama, vou botar bastante aspas aí, ou né, falta de oração, e aí você tem que buscar Deus para poder, para poder tolerar, vamos colocar assim, né? Porque o cara que bate na mulher, ele tá tolerando a mulher. Tolerar aquela pessoa que ele ama, tipo, né? É exatamente a mesma coisa de você dizer que um estupro, alguém foi estuprado na rua, tá lá, não, porque olha a roupa que ela estava usando, olha a hora que ela estava passando naquele lugar. Não, se foi para aquela festa é porque queria ser estuprada, queria ser assediado. Então, quer dizer, você sempre tira, no imaginário coletivo, você sempre tira a responsabilização de quem agiu e sempre coloca a responsabilidade ou em outras coisas ou na vítima, muitas vezes na vítima, né? Quer dizer, são duas pessoas que têm, a Cassiane e o René Simões, né? São duas pessoas que têm um poder de falar para muitas pessoas, né? E essas ações, na verdade, são desfavores à luta contra, de fato, a violência doméstica, contra, né, a violência contra os filhos, contra a mulher. E a gente poderia estar discutindo, né, sobre ações de como resolver isso, como resolver a violência na pandemia, ou como resolver a violência em casais que estão dentro da igreja. Mulher cristã ou não cristã, né? Mas no caso, falando sobre o caso de Cassiano especificamente, mulher cristã não tem que aceitar isso. E a igreja, né, que é a comunidade ela faz parte, tem que ajudar essa mulher. Tá? Não tem que ficar passando mão na cabeça. Eu falo que eu já fui cristão, eu já vi muito disso. Né? De passar a mão na cabeça do cara, a culpa é disso, precisa orar mais. Não, vamos falar sobre ações práticas. Né? Então são coisas que, e você como líder comunitário, né? Ela é uma cantora gospel, acaba sendo uma líder comunitária. Ela não é, eu não sei se ela é pastora ou não, mas ela não é ela acaba sendo uma líder comunitária por ser uma líder cultural, por estar trazendo, né? Por estar falando para muitas pessoas. Tem uma responsabilidade muito grande por trás disso daí, né?
Mas é isso, pessoal, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria ouvir o que você tem a dizer, o que você acha sobre isso, se você viu esses casos, não viram, se você viu o clipe da Cassiane, o que você achou, ela mudou o clipe, né, enfim, tem um novo clipe agora, o que você achou sobre o clipe, o que você achou sobre essas palavras do René Simões, se vocês de fato acreditam, né, nesse pedido de desculpas dos dois, né, de fato a Cassiane pelo menos ela agiu, ela foi lá e mudou, né, o que ela poderia mudar, né, no clipe. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, né, qual é a responsabilização, o que a gente pode fazer para responsabilizar os homens sobre esses atos, né, de violência que a gente pode fazer de repente para diminuir até a violência na pandemia. É isso, pessoal, como eu falei no início do vídeo, ajude a gente aí, se inscreva no canal, divulgue o vídeo, dá um botãozinho de curtir, deixe um comentário aí. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem bem, volta para casa se você saiu de casa, volta para casa, fique em casa, tá? A pandemia não acabou, beleza? Beijo no coração de vocês, fiquem bem, fiquem vivos e com saúde, tchau!